De volta ao Redação Novo Tempo pela sua rádio e TV Novo Tempo. No dia 19 de junho de 2008, a lei que ficaria conhecida como a Lei Seca foi aprovada para tentar diminuir os acidentes de trânsito causados por condutores alcoolizados. Só que isso parece não ter tido muito efeito, já que a pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção de doenças crônicas, a Vigitel, mostrou que depois de 10 anos da Lei Seca, o uso de álcool antes de dirigir aumentou 16% em todo o país. Um outro lado alarmante é o número de mortes por acidentes no Brasil, que chegaram a cerca de 40 mil por ano. Agora, minha pergunta é, se a gente não tivesse aí com 10 anos de lei seca, então qual teria sido esse aumento, né? O ponto é exatamente esse. Se aumentou 16%, mesmo tendo a lei seca, se não tivesse, provavelmente isso teria aumentado muito. Eu conheço pessoas que bebem e falam, olha, depois da lei seca eu fico mais atento, porque a chance de eu perder minha carteira, não sei o que lá, é muito maior. Então, as pessoas aumentaram a consciência por conta disso. Não quer dizer que todo mundo aumentou, mas... E aí é que eu ia interromper você já, porque aí não é consciência, né? Aí é medo, né? Olha, não posso beber e dirigir, porque senão corro o risco de perder minha carteira. Isso não é consciência. E eu acho que... E aí eu não sei, eu acho muito bom que haja a lei seca. O endurecimento está maior ainda, né? De uns meses para cá, o cara, assim, na teoria é para ir direto para a cadeia, sem direito à fiança, se for pego dirigindo, ainda mais se causar um acidente, se tiver vítima. Mas eu não sei, não resolve, nem isso resolveu, mesmo com tudo isso as pessoas continuam... Tem mais casos ainda de gente bebendo e dirigindo, eu não consigo entender. É que sabe onde eu acho que mora a raiz do problema? É assim, ó, eu não acho que eu vou beber e eu vou causar um acidente. Eu penso que eu me garanto. Então eu vou beber, tá tranquilo, e aí eu vou seguir o meu carro aqui e não vai ter problema nenhum. Isso aí é gente fraca, que bebe e não consegue ter controle do carro, entendeu? Acho que esse é o maior problema. A gente nunca acha que o problema vai estar com a gente. E tem outras duas coisas, né, nesses dados aí. Primeiro que não existe um banco nacional desses dados, né? Então, nessa pesquisa, nessa apuração, estados ficaram de fora do registro, né? Podemos aumentar esse número aí não sei em quantas vezes. E tem aquelas pessoas que se recusam a fazer o teste do bafômetro também. Que daí a gente poderia, de repente, até ter um número de pessoas que fizeram o teste, né? E que estavam alcoolizadas e poderia entrar esses números no registro. Pois né? Desculpa a minha ignorância, mas qual é a razão de você se negar a fazer um teste do bafômetro? É porque, assim, a pessoa, quando ela se nega, ela tem a chance de... Ela vai ter que pagar a multa do mesmo jeito, que é no valor de R$ 2.934,70. Ela vai pagar do mesmo jeito a multa, perder a sua carteira de habitação por 12 meses. Ela se nega porque ela foge da possibilidade de ser... autuada em flagrante. Autuada criminalmente. Não, mas porque a pessoa, quando ela não passa no teste do bafômetro, ela pode ainda responder por um crime. É porque quando você faz o teste do bafômetro e é atestado que é o bafômetro, então é uma prova de que você estava alcoolizado. Se você se recusa a fazer, fica aquela dúvida. Não, eu não fiz o bafômetro. Pagou a multa, é verdade, mas você não pode dizer que eu estava. não vai responder criminalmente por isso. Se tem essa brecha, porque dentro da Constituição brasileira, ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então é baseado nesse conceito constitucional que a pessoa pode falar assim, eu me recuso. Por quê? Porque senão eu vou me incriminar, então eu posso não querer me incriminar. O que, obviamente, nesse caso é um absurdo. Então, é o absurdo, e aí a raiz da minha pergunta, porque assim, por que alguém se negaria a fazer o teste do bafômetro se não está alcoolizada? Exatamente. Né? Agora, um pouco se explica, embora não se justifique, porque assim, a gente fala que é limite, a tolerância é zero, né? Mas não é zero. A tolerância é você estava me mostrando até, 0,33 miligrama por litro de sangue, a taxa para se considerar que o cara está embriagado. Então, isso, eu não sei como é que é isso, mas dizem alguns aí que, sei lá, você toma uma taça de vinho já pode cair no negócio. Aí eles falam, no que você disse, né? Não, uma taça de vinho eu tô tranquilo, ainda tô bem. Só que uma taça de vinho vai acusar no bafômetro. Então, não vou me incriminar por causa de uma taça de vinho. Prefiro não fazer. Pago os 2.400 e tô tranquilo, entre aspas. Então, e aí volta o começo do negócio. A consciência continua não existindo. E eu acho que tem tanto esse espírito... Eu tô falando isso porque eu já vi algumas pessoas comentando.
Ah, imagina, isso aí isso aí eu consigo beber, claro, não vou encher a cara completamente, vou sair dirigindo, mas beber um pouquinho não tem problema nenhum. Tanto esse pensamento existe que saiu a pesquisa aqui, né, que 7% da população adulta no Brasil admite que dirige após o consumo de bebida alcoólica. Por quê? Quantos por cento? 7%. Porque não tem problema nenhum. Exatamente. Uma pergunta, você admite? Não, maneira. Imagina quantos que não mentiram, né? Um monte. Imagina quantos que não mentiram. Deixa eu só fazer uma retrataçãozinha aqui. A pessoa, ela vai ser multada se ela se recusar, não é simplesmente pela recusa, é porque daí, quando a lei seca foi instaurada, era obrigatório, né? Aí depois entraram com essa primícia aí, porque tem na Constituição Federal esse princípio, né? Que o Leite comentou, então a lei mudou. A pessoa vai ser multada porque os agentes, né, a autoridade ali naquele momento, vai fazer uma série de avaliação da pessoa. Então, acho que são 18 itens. Se 2 daqueles forem detectados, como, por exemplo, o hálito, né? Tá com cheiro de álcool, a capacidade psicomotora. Aquela autoridade vai fazer esse teste, se ela relatar ali, né? No relatório que, obviamente, aquela pessoa não passou, aí sim ela vai ser autuada. Entendeu? Não é simplesmente pela recusa. Tem esse teste. Entendi. É muito sério quando a gente está com um carro na nossa responsabilidade, a gente está dirigindo esse carro, a gente pode estar acabando com a vida de alguém. Isso tem que ser muito consciente sabe, na cabeça da gente. Já entrevistei tantas pessoas que tiveram a vida assim completamente transformada porque passaram por um acidente de trânsito. Tem muita gente que perde a vida, perde possibilidades de locomoção e tudo mais por conta de acidente no trânsito ao qual ela não tem culpa nenhuma. Ela foi vítima, porque você está no seu carro, mas os que estão à sua volta também te afetam. E os acidentes são muitos, como a gente viu, não houve uma diminuição no consumo de bebida. Tem a questão, a gente está falando aqui sobre a lei seca, porque ela está fazendo aniversário, mas tem muita gente que dirige usando o celular. E aí é a causa principal de acidentes. Exatamente. Então a pessoa... E a gente já comentou aqui no Redação, né, Wagner, que a distração no telefone, ela tem a mesma... Ela causa o mesmo efeito de distração que a bebida. Então ela, você parece, quando você está digitando e ao mesmo tempo você está dirigindo, o seu cérebro fica numa forma de distração, sei lá se é assim o termo técnico, mas muito parecido com o da bebida. Porque de repente, né, a gente está aqui discutindo sobre bebida e um monte de gente está assistindo a gente, não bebe, mas a gente tem a nossa parcela de culpa aí com esse negócio de celular que a gente tem que se policiar. A tendência é sempre querer resolver ali na hora, principalmente se você vai pegar um trecho longo, porque você pensa, já estou dominando. Eu acho que eu posso dizer, né, com esse negócio do aparelho de telefone, e eu penso que é assim uma pessoa que bebe, né? Ah, imagina, tô aqui, ó, de olho aqui, tá super sob controle. Mas as coisas acontecem num piscar de olhos. Só falando uns dados aqui sobre acidentes de trânsito, e aí em geral, né, não só por conta de bebidas alcoólicas, mas claro que vai ter, elas afetam até a economia do país. Em 2017, mais de 32 mil pessoas morreram em acidentes de trânsito. Além disso, foram registrados no SUS mais de 181 mil internações por acidentes de carro. Os procedimentos custaram 260 milhões. Claro, estou falando de dinheiro aqui, parece até uma coisa meio... Entre a vida e o dinheiro, né? Não é isso que eu estou querendo dizer, mas além desse dinheiro poderia ter sido usado em outra coisa, quantas vidas foram perdidas e que não precisariam ter sido perdidas, né? Eu só ia acrescentar uma outra coisa, que são pesquisas também que vira e mexe o pessoal faz, para comparar situações que provocam um efeito semelhante no motorista ao ato de beber. Suzane falou aqui do celular, né? E muita gente está assistindo a gente, como foi comentado, às vezes não bebe, não consome bebida alcoólica. Mas, além do celular, tem uma outra coisa que tem um efeito muito forte em relação ao cérebro e à concentração na hora de dirigir, que é sono. Muita gente dirige com sono. Eu, por exemplo, eu digo isso por mim. Durante muito tempo eu ficava com sono, falando, não, eu vou aguentar, tal. Mas uma vez eu quase bati o carro, inclusive, por isso, e aí você vai lendo coisa e fala assim, cara, não dá. Então, hoje eu começo a ficar com sono, eu já paro o carro, eu durmo.
uns 20 minutos, 30 minutos, porque a grande situação não é assim, às vezes eu até chego em casa e eu não estou querendo dormir loucamente, mas é que quando você está dirigindo, você precisa de muita concentração, né? Então esse é o ponto, né? Então não é só, de repente você fala assim, isso que vocês estão falando aí não é para mim, só que se você usa celular dirigindo e se você dirige com sono, o efeito é o mesmo. Do álcool, que é tão prejudicial. Exato, é. E o Brasil, inclusive, é o terceiro país das Américas em morte causadas pelo álcool. E não só por acidente, eu acho, né? Esse dado aí, se eu não estiver equivocada. Não, eu pensei que era por acidentes. Esse estudo que eles fizeram relacionado ao álcool tem a ver com outras questões, né? Tipo de não doenças, só acidente de trânsito. não só acidente de trânsito. Fazer, né? Deve entrar aí. De doenças e consequências na saúde. E dentre esses levantamentos que foi feito, um que também é bastante preocupante é o número de adolescentes que começam a beber cada vez mais cedo, né? Aqui no Brasil. E outra coisa, assim, complicada, porque essas festas que são feitas, essas festas teens para adolescentes, porque adolescente não pode, tecnicamente, beber, né, pela legislação e tudo. Eles acabam organizando essas festas, os próprios organizadores, e lá dentro eles vendem as bebidas para os adolescentes, entendeu? Então, olha só como as pessoas começam a burlar de todos os jeitos o sistema. Não é novidade que adolescente leva identidade falsa para poder comprar bebida em festa. Mas agora você imagina uma festa, vamos pensar, é que a gente não vai em festa, né? Mas vamos pensar em famílias que frequentam... Eles vendem bebidas alcoólicas para adolescentes nas festas que você Não, as que eu vou, não. Ah, então tá. Pelo menos na festa da igreja que eu vou, não vende, não. Não, são as baladas, que de repente os pais pensam assim, não, é uma balada teen, né? Vou deixar meu filho, minha filha aí, seguro. É feito pro público, né? Para a idade deles. Aí chega lá, é pior do que se fosse uma festa para adulto. Acontece de tudo. Por isso que eu não entendo até hoje, por drogas. exemplo, porque que o Brasil baniu as propagandas de cigarro e até hoje nada foi feito com relação às propagandas de bebida alcoólica. Eu não consigo entender, porque assim, o cigarro faz muito mal, todo mundo sabe, mas o cigarro faz mal para o fumante, majoritariamente. Claro que tem a questão do fumante passivo e tal, mas o faz mal efeito para é ele muito e para menor. quem está em voltinha Agora, ali, né? a bebida alcoólica faz mal para uma sociedade inteira, com certeza. seja no trânsito por causa de gente inconsequente que bebe e dirige, seja dentro de casa o pai ou a mãe alcoólatra que destrói a vida da família. Sabe, a meu ver, os efeitos do álcool são muito maiores do que os danos do cigarro. Não que, então já vamos liberar os dois. Não. Para mim tinha que ser banido. Proibir o não outro banido também. o álcool. Não, a pessoa faz o que quiser, mas que isso não fosse veiculado para ficar entrando na mente dos jovens. Mas eu tenho um ponto sobre isso que acho que, na minha avaliação, mata a charada. O cara mais rico do Brasil hoje é dono da principal cervejaria do país. Do mundo, né? Do mundo, né? Sim. Então, assim, é uma questão de lobby. Porque se você mas não pode fazer propaganda, você vai vender menos. É que o cigarro, por muitos anos, ele imagina, a deteve isso, indústria né? tabagista no mundo inteiro Mas tinha, é que veja, né? Pra gente combater a indústria tabagista, quanto tempo não levou? Mas faz sentido a gente levantar esse ponto. Porque quando você vê uma propaganda de bebida alcoólica, qual é a imagem que é vendida? Cara, tua vida vai ser muito mais legal se você beber. Você vai ser livre, Você vai ser divertido. Eu lembro de uma época que tinha uma propaganda da cerveja que desce redondo, e aí quem não bebia era quadrado. Quadradão. Quadradão. E aí eu lembro, inclusive, de mostrar... Eu lembro que eu falei assim, cara, eu me identifico com os caras quadrados, porque eu lembro que eles colocaram um grupo, assim, tipo como se fosse um acampamento, e os caras tocando a musiquinha, assim, tipo, nós somos jovens... Jovens. O melhor é que ele canta ainda, né, Wagner? Assim. E o pior é Agora e aí essa é a imagem, os né? Olha caras só, você é um bobão. Os caras que vão lá acampar e são legais, e tocam violão e tem essa amizade, eles são trouxas. Agora, os caras, daí depois mostrava os caras numa festa de verdade, a galera de biquíni e tal, na beira da praia, isso é da hora e tal. Você vai influenciando adolescentes, jovens e, obviamente, adultos também, a entender assim, cara, se você não bebe, você é careta, E aí é que tá o ponto, você vai formando mentalmente uma sociedade. Eu estava lendo por coincidência, antes de saber que a gente ia discutir isso aqui, eu estava lendo um artigo a respeito do álcool na Finlândia. Na Finlândia, o artigo chamava atenção para o fato de que os finlandeses têm o costume de beber sozinhos em casa.
E aí a razão principal é porque o acesso ao álcool lá é muito difícil. As pessoas, para terem acesso a bebidas alcoólicas com maior teor de álcool, tipo vodka, vinho, sei lá o quê, elas precisam sair do país para comprar a bebida e levar para lá, porque a importação é proibida por outras empresas. Tem uma empresa estatal que pode importar isso e a venda é muito restrita. Interessante, É Finlândia, tá? Então, os países que são ponta no mundo não são ponta no mundo por acaso só. Não é porque aconteceu um Big Bang aqui, explodiu e isso aqui ficou melhor. Existe toda uma estrutura por trás, toda uma filosofia por trás, né? A gente vai para o intervalo agora, na volta a gente discute, inclusive, porque mais da metade dos jovens brasileiros sonham deixar o Brasil e as implicações de morar num país no exterior. A redação volta já.